Boa tarde, turma. Aqui é o professor de História, Rafael. Espero que vocês estejam todos bem, não é isso? Estamos aqui para dar mais uma vez continuidade aos nossos estudos. Hoje nós faríamos a correção de uma atividade, porém, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo. Nós vamos revisar o que nós já vimos até agora, certo? Isso é necessário para que vocês estejam mais preparados para um simulado que vocês irão fazer. A coordenadora vai colocar no grupo, né, como será feito esse simulado. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no WhatsApp. O que é que vai ser cobrado em história? Não se preocupem, é muito pouco, é uma parte do capítulo 3, nem é o capítulo todo, porque ele é um capítulo grande. Falando sobre a Era Vargas, o período que Getúlio Vargas esteve no poder, certo? Das páginas 42 a 50, como eu coloquei aqui. Eu distribuí o capítulo em alguns tópicos que eu vou passar a explicar mais na frente, certo? Então vai ser bem simples, um simulado fácil, nós vamos rever aqui. Vocês já sabem muito sobre a Era Vargas, que a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Então vai ser muito simples. O que foi que eu fiz para facilitar para vocês? Eu dividi o conteúdo em 5 tópicos. Né? São os 5 tópicos que eu achei mais importante entre as páginas 42 a 50. Para que vocês possam fixar mais ainda o conteúdo para responder bem o simulado. O primeiro tópico é quem foi Getúlio Vargas. A gente vai falar um pouquinho dele e tem na página 42. O segundo, tenentismo e coluna Prestes. Depois, a Revolução de 1930. Depois, o primeiro governo de Vargas e o Estado Novo. Então, essa revisão que eu farei agora é uma revisão bem simples. Eu vou tentar ser mais didático possível, mais fácil para que vocês aprendam. Eu não vou complicar, eu quero facilitar, ok? Mas antes da gente começar, eu sugiro que vocês abram o livro na página 42 e vão acompanhando, tá bom? Vamos lá, quem foi Getúlio Vargas? Na página 42, lá embaixo da figura, né, tem uma figura embaixo, tem um pequeno parágrafo, que eu trouxe esse parágrafo para cá. Getúlio Vargas é talvez a figura mais polêmica da história do Brasil. Para uns, ele foi um ditador cruel a serviço das elites. Para outros, era o pai dos trabalhadores e o maior estadista brasileiro. Bom, Getúlio Vargas foi o homem que passou mais tempo comandando o país. No primeiro governo dele, ele ficou 15 anos, de 1930 a 1945. Ele sai e depois é eleito e fica mais tempo, certo? Mas nós vamos nos deter agora ao primeiro governo dele, que foi chamado a Era Vargas, esses 15 anos. Aqui diz que ele foi uma figura bastante polêmica, porque o Vargas, no período que ele foi presidente, muitos direitos trabalhistas foram criados, o Brasil teve uma industrialização, a economia melhorou, o país ele deixa de ser um país rural, com economia baseada na plantação, nas plantações, na parte rural, e passa a ser um país urbano. É dado força à urbanização, né? A construção de fábricas, o início da industrialização. Então, para os pobres, ele foi considerado o pai dos pobres, porque muitos direitos, como a CLT, a carteira de trabalho, as férias, o 13º, foi criado no governo de Getúlio Vargas. Porém, teve um período que ele foi ditador. O que é ditador? É uma pessoa que entra no governo sem ter sido eleito, toma o poder e passa a governar do jeito que ele quer. Então ele é uma figura polêmica por isso, porque ao mesmo tempo que ele é considerado o pai dos pobres, né, com a criação de vários direitos trabalhistas, com, por exemplo, o voto feminino, a permissão da mulher a votar, né? Vários direitos foram criados. Ao mesmo tempo que ele cria esses direitos, ele é autoritário, né? Então esse é o Getúlio Vargas. Lá na prova, se tivessem assinale a resposta correta
sobre quem foi Getúlio Vargas. Ele foi político? Foi. Ele foi ditador? Teve um período que foi. Né? Se tiver todas as vezes ele foi eleito pelo povo, não. Teve momentos que ele foi ditador, ele entrou sem ser eleito. Né? Ainda na página 42, tem dois movimentos que ocorreram um pouco antes do Vargas entrar no poder. E por que a gente fala um pouquinho antes dele? Porque também a gente precisa entender como é que ele conseguiu chegar ao poder e que ele se firmou no poder. O que vocês têm que saber é que a população brasileira ela estava insatisfeita. Existia muita corrupção, o mundo estava passando por um problema devido à quebra da Bolsa de Valores. A década de 20, de 1920 a 1930, teve muitos problemas no mundo todo, inclusive no Brasil. Um desses movimentos foi o tenentismo. Como o próprio nome já diz, é porque os tenentes, né, jovens militares, foi quem liderou esse movimento. Então, o que foi o tenentismo? Foi um movimento dos militares que estavam descontentes com o tratamento que as oligarquias davam às forças armadas. Quem eram as oligarquias? As oligarquias era a elite, os ricos, os grandes industriais. Então a elite ela não tratava bem as forças armadas. As forças armadas elas não tinham prestígio e isso incomodava os líderes militares. Então o tenentismo chegou ao ponto deles pegarem arma, né, para lutar contra o governo. Vocês dêem uma lida aí na página 42. A Coluna Prestes também foi um movimento. Só que foi um movimento mais rebelde. Esse pegou realmente em armas, percorreu o Brasil, percorreu milhares de quilômetros atrás de pessoas que entrassem para combater o governo. Né? Era um movimento de conscientização também no país, rodando o país, andando no país, né, atrás de pessoas que aderissem ao movimento. Certo? Eram cerca de 1.800 homens, né, que partiu mesmo para a guerra de movimento. Saiu pelo interior do Brasil buscando apoio para lutar contra o governo. Então foram dois movimentos bem interessantes que mostram como a população estava insatisfeita com o governo antes de Vargas. As pessoas aqui, o Vargas entrou em 1930. Né, o primeiro governo dele foi de 1930 a 1945. Esses movimentos ocorreram um pouco antes, na década de 20. Então, o que foi a Revolução de 30, na página 45? Eu coloquei esse nome Revolução, mas o livro não usa, mas vocês vão encontrar em alguns livros. Tem alguns que dizem que é o golpe de 30, o movimento de 30 ou a Revolução de 30. Foi o seguinte, as pessoas já estavam insatisfeitas. O Getúlio Vargas ele se candidata a presidente contra o candidato do governo, mas naquele tempo tinha muita corrupção, ele não ganha. Ele estava conspirando para tomar o poder quando o vice dele, que foi candidato com ele, o Júlio Prestes, foi assassinado. E houve uma comoção muito grande, né, apesar que o presidente na época não tem nada a ver com isso. Né, a história diz que foi um inimigo político do João Pessoa na Paraíba. Né? Não tem nada a ver com o governo federal, com o candidato contra o Vargas. Mas as pessoas se comovem, há uma comoção muito grande e o Vargas decide, né, se juntar com os militares e tomar o poder. Então, em 1930, o Vargas ele entra sem ser eleito. Ele entra tomando o poder. É o início da Era Vargas. Por que o nome Era? Porque foi um período muito grande, certo? Quando falar em Era, é porque foi um período grande. 15 anos que ele mandou, de 1930 a 1945. O primeiro governo de Vargas, na página 46. Esses primeiros 15 anos, eles foram divididos em 3 etapas. Na prova, pode ser que caia lá, assinale a resposta relacionada à divisão do governo de Vargas. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Vamos entender. O
que é uma coisa provisória? É uma coisa que não é permanente, é uma coisa que dura pouco. Então o governo provisório foi quando ele entrou sem ser eleito, mas ele prometeu que logo faria uma eleição. Porém, ele não fez logo essa eleição, ele demorou 4 anos para fazer. Então ele ganhou aí 4 anos, um mandato de presidente no governo provisório. Durante esses 4 anos, teve revolta de alguns estados, como São Paulo, que estavam com raiva porque o Vargas tomou o poder, chegou no poder, mas não foi eleito. Eles queriam que tivesse uma eleição. O Vargas prometeu que faria em 34 e fez. E aí ele foi eleito em 34. Por isso que o segundo governo, a segunda etapa desse governo, é chamado constitucional. Porque uma coisa constitucional é que é de acordo com a lei. Ele foi eleito de acordo com a lei. Ele foi eleito em 34, ele deveria ficar até 38, que é 4 anos, o mandato do presidente. Quando chegou em 37, um pouco antes da eleição, os aliados dele, os amigos dele inventaram que os comunistas iam invadir o Brasil. E ele cancelou as eleições e continuou no poder até 45 como um ditador. Essa terceira etapa, que vai de 37 a 45, é chamada Estado Novo. Então nós temos aqui 3 divisões, 3 etapas do primeiro governo de Vargas. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Está na página 46 para vocês darem uma lida. O que foi o Estado Novo? Foi o período que Vargas ficou como ditador, sem ser eleito. E o que foi o Plano Cohen? Eu anotei aqui, mas eu já disse antes. O Plano Cohen foi a invenção, né, foi a falsa carta que eles anunciaram na rádio, dizendo que os comunistas iriam provocar greves, incêndios em igrejas e iam assassinar o presidente. Então os amigos de Vargas disseram que encontraram uma carta com os planos dos comunistas e que o Brasil e o presidente corriam perigo. Então o Plano Cohen foi essa carta falsa, esse plano falso de colocar medo na população. Aí o Vargas aproveitou e cancelou a eleição de 1938. E como ele já era o presidente, ele continuou. Então ele continua de 37 a 1945 como um ditador sem ser eleito. Ok? E aí, para terminar, tem 5 perguntinhas que vão ajudar vocês no simulado. A primeira, quem foi Getúlio Vargas e como ele chegou ao poder? Pronto, eu já disse no começo do vídeo. O que foi tenentismo e coluna Prestes? Também. Então, pessoal, são perguntas fáceis. Façam essa atividade, que é uma revisão para o simulado, vai ajudar vocês. Qualquer dúvida, vocês colocam no WhatsApp. Uma boa semana para vocês.